o critério para considerar alguém passível de ser aprovado, especialmente em alfabetização, no ciclo de alfabetização? Eu disse, 150 na escala SAEB. Pessoalmente é o que eu defendo, mas se tiver que aprovar, reprovar. De toda maneira, mira, sua graça? Márcia. Meu nome é Márcio, traz pra frente. Então, Márcia, você já começou a estragar a minha exposição. Você já começou a levantar um problema, né, mais conceitual do que o termo erradicação. Eu estava aqui contido e tal. Bom, mas de toda maneira é uma diretriz. Né? Depois, universalização do atendimento escolar. Eu não vou fazer isso que eu estou fazendo aqui com todos podem ficar tranquilos ou intranquilos. Bom, atendimento escolar universalizado para determinada faixa etária, com a emenda constitucional 59, é fácil delimitar. Né? Tem um corte etário, para começar, embora não tenhamos ainda clareza de que mês contar, os 4 anos, 5, bom, junho. Bom, se fôssemos aqui muçulmanos, estamos no Ramadã, usaríamos meses lunares. Bom, enfim. Agora, quando eu menciono, por exemplo, o caso é uma subetapa precedente, que é pré-escola, como é que fica isso? O que é universalizar? É garantir completamente o direito para quem quer, porque não é obrigatoriedade. Quando eu falo da educação superior, que é o nível, né, em referência aos 2 níveis da educação escolar no Brasil. Agora eu sei, quando você vai fixar diretrizes, também não pode ficar escrevendo tudo, porque senão também, cada coisa que você escrever tem que botar lá um capítulo, uma enciclopédia anexada, enfim. É só para vocês perceberem como que vão aparecendo diretrizes, e eu já só estou tentando mostrar para vocês aquilo que eu acabei de mencionar em geral. Como muitos debates não estão. Não, inclusive na universalização, quando fala 4 a 6 anos que é obrigatório, agora existe a vertente que deveria ser obrigatório o oferecimento e não a frequência. E você vincula 60% de frequência para essa criança. E aí, como vai? Bom, no Conselho Municipal, onde eu estava, gastamos muitas horas tentando construir isso. Porque, desviando, mas atendendo a pedidos, do ponto de vista do gestor público, imagina você ter que montar uma estrutura para N pessoas, uma série de custos daí decorrentes, se você talvez nunca vai ter essas N pessoas, alunos no caso, né, pessoas transformadas em alunos, para atender. Porque isso tem implicações do Ministério de Contratação de professores. Né? Eu sei, eu não quero tratar essa subetapa, a pré-escola, da mesma maneira que poderíamos tratar o ensino médio ou o ensino fundamental, mas são problemas que vão aparecendo. Que é como que a gente materializa os direitos. Porque eu vou destacar, evidentemente, o plano do financiamento. Quem paga essa educação escolar? Tem um custo. E não é pequeno. Então, uma série de delineamentos legislativos visam também preservar, inclusive, o erário, as finanças públicas. Né? Sem querer com isso defender que tem que gastar menos, não é isso, mas é um mínimo de racionalidade que eu imagino que poucas pessoas seriam contrárias a que nós tivéssemos. Bem, então nós vamos tendo, né, um conjunto aqui de elementos, né, que caracterizam essas chamadas diretrizes, né, para onde apontam, né, esse Plano Nacional de Educação. Então, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania, outra vez, erradicação de todas as formas de discriminação. Melhoria da qualidade da educação. Bom, isso aqui então ninguém é contra, mas ninguém consegue definir, enfim. Quem vai ser contra melhorar a qualidade? Bom, aí começam a aparecer, ó, escutei aqui, só escuto desse lado, mas obra do Maluf, mas começam a adjetivar, é total,
é social, é isso, é aquilo. Bom, porque o substantivo, né, na verdade, não está dando conta. Ele já foi adjetivo, pode ser adjetivo, bom. Mas, ao mesmo tempo, atenção, sem querer ser muito simplista, mas o tempo não para, já cantou a Bíblia da Páscoa, nos deixou algum tempo. Essas diretrizes, elas vão se inscrevendo, inclusive nas legislações, por conta de um movimento social, composto por várias forças. Então, nós começamos a assistir, embora isso não seja exatamente uma novidade, mas ao longo do tempo, movimentos começaram a defender o que seja a qualidade da educação. E mais do que isso, que se avançasse para as suas delimitações. Então, hoje é um tipo de termo, de expressão, que é incontornável. Se essa qualidade é mensurável ou não, se ela, sendo mensurável, é mensurada pelo IDEB ou não, ou pelo IDESP, ou como na rede já começou a circular, depois foi retirado de cima pelo INDIC, é outro debate. Mas, né, quando nós vamos verificando, né, então, por exemplo, promoção, princípio da gestão democrática da educação pública, não é de toda a educação, estão tirando daqui, embora é uma parcela muito pequena, mas tirando as escolas privadas disso. Mas esse é um movimento que também hoje digamos assim, igualmente incontornável. É uma temática que aparece, ainda que possa ser desdobrada. Depois, esse talvez tenha sido o elemento de maior polêmica, ou da polêmica mais visível, que é sobre o financiamento, articulado ao PIB. Embora o PIB tenha relação com os orçamentos, evidentemente, mas isso rompe com aquela nossa tradição de fixar no orçamento dos entes federados um percentual. Introduzir-se o debate sobre o PIB, Produto Interno Bruto, com problemas operacionais de cálculo, etc. Porque embora o PIB não seja o IDH, que fica mudando a todo ano, então, por conta da metodologia, que é retroativa, insana, mas enfim, mas o PIB, ele tem um cálculo que permite revisões passadas, mantida a mesma metodologia de cálculo, porque mudam as bases sobre as quais incidem determinados cálculos. Professor, então agora depois da lei, então eu posso dizer que 30% é do município, 25% do Estado. Então, isso não foi rompido. Então, os municípios vão trabalhar no regime de orçamento, que é como, aliás, eles podem trabalhar. Porque o PIB, por exemplo, o PIB vai subir, são sempre estimativas. Porque o cálculo efetivo do PIB é muito trabalhoso. Então, ele é feito muito mais a posteriori do que os orçamentos. Embora os orçamentos também, a apuração de se gastou 30, 32, é só a rigor no dia 31 de dezembro, né? Se for feriado fiscal, enfim, que você consegue precisar. Mas é muito mais fácil você precisar. O gestor público tem condições de exercer um controle sobre o orçamento diferente do PIB. De toda maneira, foi inscrito o referenciamento do financiamento em função do PIB. Bom, depois, creio que vocês, nessa circunstância aqui, uma entidade sindical, seguramente constituíram-se em vozes que inscreveram valorização das profissionais de educação. Inclusive aqui a declinação de gênero das. Né? Claro, porque o movimento sindical dos professores e demais profissionais de educação foram ganhando uma robustez tal que não podem mais ser taxados, ainda que assim sejamos pelo nosso reitor na USP, como uma coisa estranha ao trabalho da educação. Né? Você não pode ser barrado numa negociação porque você é de um sindicato e não uma entidade acadêmica. Isso não existe. Então, veja, a existência dos sindicatos, com as suas reivindicações, com todas as diferenças que existem entre as concepções, as práticas sindicais, as correntes, as centrais, etc. e tal, mas é inegável essa luta para a valorização, carreira, etc.
E depois a questão, só para terminar a última, né, socioambiental. Também, as discussões sobre aspectos, né, ambientais também foi se colocando como algo, digamos, pertinente ao debate da educação escolar. E vai aparecer entre as 10 diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então essa é a porta de entrada do Plano Nacional de Educação, e que vai já exigir de nossa parte, né, leituras, releituras para poder precisar, e aqui provavelmente tudo indica fonte de debates. Bom, então indo adiante, eu começo, né, chamando então a monitoria da execução do Plano Nacional de Educação. Hã? Mira, aqui está. Mira. Não, é que eu tinha escrito antes, quem monitora a execução? Para não personalizar, a monitoria. A monitoria, quem monitora... Bom, há um artigo, né, o 5º, que fala explicitamente do monitoramento contínuo e avaliações periódicas do próprio plano. Fala, né, no parágrafo 1º desse artigo, o que compete, né, ao Fórum Nacional da Educação, ao Conselho Nacional, o Ministério. Mas, por que eu começo por aí? Porque, levando em conta a nossa tradição cultural, política e legislativa, há um risco, tomara que seja pequeno, doravante, mas há um risco desse plano ser mais um texto no papel, que não vive a realidade. Como diria o meu saudoso professor José Mário Pires Azanha, ser apenas um documento e não um movimento. Mudando, ele dizia isso sobre o projeto político-pedagógico de uma escola. Ele fala, ele pode ser apenas um documento e não um movimento. Sem expressar o documento. Porque a escrita é a arte da memória. De toda maneira, esse é um desafio. E, inclusive, com um lugar privilegiado para as entidades sindicais. De acompanhar, de monitorar, esse é o termo que está. Por isso que é a monitoria, como um processo de acompanhamento, mesmo com as conferências municipais, estaduais e a nacional. E as nacionais, porque vão ser mais. Então não adianta a gente ter o plano se a gente não conseguir acompanhar esse tipo de coisa. E de novo, aqui volta a ideia da escola como uma unidade elementar do processo. Ainda que a escola também se subdivida, né? Vocês sabem bem disso. Porque do contrário, é só uma declaração de intenções. Como de alguma forma foi o outro plano. Por uma série de características, no meu caso, mas ele de alguma maneira não era de fato levado em conta. Então, professor, você não acha que a gente aí está contido na questão do monitoramento contínuo, das avaliações periódicas e ponto final? O que mais esse país faz é avaliar. E quando você diz para mim que nós temos que tomar cuidado com essa questão do financiamento, as avaliações periódicas consomem um volume de dinheiro absurdo em relação ao que ela tem, né? Porque não é ela que melhora a qualidade da educação nem do ensino, né? Não. Então, mas ela tem consumido um volume de dinheiro absurdo. Olha, não quero te desanimar. Não, e o retorno, né? Vamos avaliar, né? E aí... Porque é o seguinte, essas avaliações aqui, diria alguém, um plus a mais. Não são as avaliações que nós temos de aspectos cognitivos. É mais uma. Por outro lado, só também nota de rodapé, né? Como eu tenho trabalhado hoje de forma mais concentrada com uma avaliação externa, de aprendizagem, etc. e tal, eu sei bem o que é o peso que as avaliações têm no país e tal, e as demandas que eu estou coordenando um grupo lá na Faculdade de Educação, que é o GEPAV, Grupo de Estudo, Pesquisa e Avaliação Educacional, e é uma demanda assim absurda que a gente tem, não dá para atender praticamente nada, que se expressa inclusive no último processo de seleção para o mestrado e doutorado na área do trabalho.
Imagina se aparecer um projeto sobre avaliação. Claro, são as frutas da época, né? É compreensível, defensável. Então eu sei bem do peso que essas avaliações, inclusive do ponto de vista do orçamento. Aliás, eu tive, né, sobre 2 anos, né, a responsabilidade de assinar gastos com a avaliação da Prova São Paulo. E sendo responsável por ela, eu tinha... Ele não foi do Saresc. Não, independente, de qualquer vez a Prova São Paulo. O fato de eu estar dizendo isso, eu não estou isento de críticas, de questionamentos, não, mas eu sei bem o que é assinar lá. Pague-se 2 milhões, 1,5 milhão, né? Eu tremia para assinar aquelas autorizações de gastos. Né? Foram, no período que eu estive lá, praticamente 9 milhões quase, que eu autorizei do dinheiro do povo de São Paulo a ser gasto. Que fosse 1 centavo, por outro lado. O dinheiro do povo merece todo o respeito. Né? De toda maneira, mas, como eu disse, talvez aumentando a sua preocupação, aqui são novas avaliações. Por outro lado, atenção, qualquer plano, qualquer projeto, inclusive um projeto político-pedagógico, um PEA, bom, se não for avaliado, controlado, monitorado, bom, vamos chegar no final e descobrir se atingimos as nossas metas. Então, quer dizer com isso? Que é uma expressão que eu uso bastante, mas é incontornável. Prefere ainda, é inexorável que em qualquer projeto haja avaliação. Outra coisa é uma racionalização possível e necessária dessas avaliações, inclusive do ponto de vista dos custos financeiros. Agora, é um debate. É sair desse estado de avaliação e ir para frente, né? Então, mas esse é um desafio que está colocado também para a gente. Às vezes resistindo, às vezes fazendo proposições, né? Dependendo da circunstância. De toda maneira, eu quero destacar isso. Está previsto o processo de monitoria do Plano Nacional de Educação no seu artigo. Isso e de novo, eu comecei por aqui dizendo isso. Se nós não tivermos uma incidência nos desdobramentos do plano, todo acordo, todo esforço para inscrever metas, etc. e tal, vai transformar, corre o risco de transformar o plano em letra morta. Mais um documento. Então esse é um aspecto importante, com todos os riscos, né, como você bem colocou, da avaliação ser feita e não ter consequência. Né? Agora tem um nome para chamar validade consequencial da avaliação, pode não ter. Bom, aqui eu vou passar mais rapidamente, né, por causa do tempo, mas tem a previsão de conferências nacionais. Né? Então a União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais, tá, até o final de dezembro. Aí uma discussão que já apareceu assim, essa agora de novembro já é a primeira? Porque originalmente ela estava prevista para antes da aprovação do plano. Mas não vamos entrar nesse debate. Embora, olha só, mira, sua Graça? Eu? Sim. Soraya. Soraya. Então, Soraya, a alegação do governo, entre outras coisas, foi a seguinte: fazer em começo do ano implicava em custos operacionais muito elevados. Então, foi um argumento de racionalidade operacional. Se isso explica tudo ou não, quem sou eu para dizer? Bom, mas está previsto um conjunto de conferências, né, que em tese contribuem, veja, aqui não precisa ter uma avaliação formal, mas contribuem para o acompanhamento desse plano. E, ao mesmo tempo, nem precisamos fazer força para isso, essas conferências serão palcos, né, de grandes debates, de ajustes, eventualmente, no plano. Isso é uma coisa importante, um plano é uma intenção. Tão mais detalhada, melhor essa intenção. No entanto, o desenvolvimento, a execução do plano pode revelar que aquelas intenções continham imprecisões, exageros, inclusive ajustes devem ser feitos no plano original. Então é uma questão óbvia de planejamento. Tá? Um plano, um projeto, ele não pode ser uma lei pétrea, imutável. Não. Ele deve ser passível, sim, de ajustes. Tá? Por exemplo, metas atendidas podem ser abandonadas, elas podem ser revistas do ponto de vista de novas metas, enfim, tem uma série de variáveis que eu não vou discutir,
Mas aqui eu estou tentando destacar alguns princípios que estão colocados, né, no escopo daquelas diretrizes para o Plano Nacional de Educação. E aqui, né, como disse, mais uma vez, vocês, como participantes de um sindicato, né, vão ter lugar, né, para um protagonismo, né, um termo isso, com a possibilidade de interferência, de organização. E como é política, e política é jogo de forças. Quem tem mais, leva. Né? Para ter essa força, não precisamos usar fraude, a pólvora, penso eu. São os argumentos, a capacidade de pressionar. Depois, né, o artigo 12, né, então, menciona que até o final do primeiro semestre do 9º ano de vigência, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo, né, um novo projeto que incluirá o diagnóstico. Bom, é curioso, né? Nem começou, mas está prevendo corretamente que o próximo deva ter tais coisas para preparar. E isso de alguma forma, eu destaquei isso para poder mencionar o artigo 13, que diz que o Poder Público, em lei específica, contados 2 anos da publicação, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação. Então o plano está reconhecendo que não temos exatamente um sistema nacional, que é a divisão entre os entes federados dessas responsabilidades. E inscreve isso. E haverá uma outra lei, está dito aqui, ó, para articular esse Sistema Nacional de Educação. 2016. Então, exatamente. 2016. Porque, por exemplo, só para ilustrar, né, na relação com o financiamento, hoje, dependendo do lugar em que uma criança nasça, ela tem, supondo que ela não mude de lugar, maiores ou menores possibilidades de desenvolvimento escolar. Isso não é justo. Ninguém escolhe nascer no interior do meu querido Piauí, que é muito pobre, apesar de belo, ou nascer em Paulínia, que tem até uma Hollywood, por conta dos recursos que o município tem. Então, a ideia de um Sistema Nacional de Educação, entre outras tarefas, objetivos, está lá nas diretrizes. Como que você, se não elimina, não erradica, pelo menos atenua fortemente essas desigualdades que nós encontramos. Mas é bastante polêmico também, né? Não, é polêmico, mas vejam, apesar de toda a luta que vocês travam, né, eu também estou travando nesse momento, mas vejam, as condições em que um profissional da educação da rede municipal de São Paulo tem, do ponto de vista salarial, é muito diferente de boa parte dos nossos colegas de outros lugares. Não estou dizendo que vocês não precisam reivindicar mais, não é isso, pelo contrário. Nunca abandonar essa luta. Mas nós não podemos negar as conquistas que a rede municipal tem. Ora, isso muda a relação com a educação, com o trabalho de outras redes, que não tem carreira do ponto de vista formal. Comentava, né, na antessala aqui, que logo que eu entrei na rede já ouvi assim, você tem que usar a tabelinha para fazer evolução. Tem em casa lá ainda. Claro, usei bastante, né? Como chegar a 22Z, que era uma... Eu já estaria, se estivesse na rede. Agora,